A história está completa. Que você tenha boa saúde. Aqui começa a história principal. Boda, estou preocupada que você esteja cansado. Que tal Shenmue comparecer ao casamento em alguns dias no seu lugar? Você tem. O olhar de Liu Huiyan para mim está cheio de carinho. Querido, ainda bem que você se preocupa comigo. Belisquei suas belas bochechas e disse a ela com carinho, eu também tenho algo para discutir com você. Só de pensar em como é doloroso ter um bebê, não quero que você sofra. Então decidi deixar sua melhor amiga, Jianlai, te ajudar a ter um. Enquanto falava, entreguei a ela o relatório de gravidez. Este é o relatório do exame pré-natal que a acompanhei ontem. O médico disse que o bebê está se desenvolvendo bem. O quê? O sorriso de Liu Huiyan congelou em seu rosto. Ela pegou o relatório de gravidez. É verdade. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Ela gritou comigo. O feto já tem mais de 2 meses. Quando vocês começaram? Faz mais ou menos. Nesse momento, meu celular tocou. Era sua melhor amiga, Jianlai. Depois de terminar a ligação, peguei meu casaco e saí. Jianlai quer comer algo azedo. Vou dar uma olhada. Então, sem olhar para trás, saí de casa. Raiva. Boda. Seu canalha. Volte aqui. Liu Huiyan gritou histericamente e jorrou uma boca de sangue no relatório de gravidez no chão. Eu sou uma pessoa que viajou no tempo. Esta é uma novelinha muito dramática. O livro se chama Para Cumprir o Acordo com a Luz Branca. A esposa deixa ela substituir o noivo no casamento. A história é aquele clichê antiquado. A Luz Branca no passado largou a protagonista por uma mulher rica. A protagonista ficou arrasada. Mais tarde, sob os cuidados e o consolo do protagonista masculino, ela melhorou gradualmente e a carreira da família também prosperou. A protagonista feminina gradualmente se apaixonou pelo protagonista masculino. Os dois ficaram juntos. Mais tarde a Luz Branca da protagonista feminina ficou cansada da velha rica, e não ganhou nada além de doenças sujas. Ela foi expulsa de volta para o país. No dia em que voltou para o país, a protagonista feminina jogou o protagonista masculino na chuva. Ela foi buscar a Luz Branca, dizendo que iria buscá-la mais tarde, mas naquela noite a protagonista feminina deu uma festa de boas-vindas para a Luz Branca. Ela se esqueceu completamente do protagonista masculino. O protagonista masculino ficou na chuva a noite toda e teve febre e resfriado por vários dias no dia seguinte. Houve também uma vez em que estava chovendo torrencialmente, com raios e trovões muito assustadores. Os dois estavam envolvidos em carícias. O telefone da Luz Branca tocou, dizendo que ela estava com medo e pediu à protagonista feminina para ir ficar com ela. Então a protagonista feminina deixou o protagonista masculino e dirigiu na chuva torrencial. Na verdade, o protagonista masculino é naturalmente tímido. Ela está ainda mais assustada sozinha, encolhida em um canto da cama, abrindo os olhos até o amanhecer. Para fazer o protagonista masculino desistir, a protagonista feminina e a Luz Branca têm um acordo desde a infância, não importa se estarão juntas ou não quando forem adultas. Eles devem fazer um casamento. Quando ela voltou para casa após o casamento, não conseguiu encontrar o protagonista masculino. E então vem o enredo da protagonista traindo e perseguindo o afeto. O famoso escritor Shakespeare disse bem, um pedido tardio é mais barato que grama. O resultado foi que o protagonista morreu de desgosto e nunca se casou. A protagonista entrou em colapso e ficou mentalmente instável, mas a Luz da Lua Branca não teve problemas. O final é uma porcaria, mas já que estou aqui, então vamos nos levantar. Mas, para ser honesto, descobri que transmigrar é realmente muito bom. A família do protagonista tem uma empresa e dinheiro. As condições da minha namorada também não são ruins e ela é muito bonita. Não importa o que aconteça no futuro. É muito bom usá-la temporariamente. Além de ser sentimental, o protagonista tem um final ruim. Todas as outras condições são de primeira qualidade, e eu posso mudar o problema de ser sentimental. Eu só quero os serviços do protagonista. Amor amargo. Quem come, come. Eu não como nada. Quando cheguei aqui, estava no auge da intimidade com Liu Huiyan. Vivi com ela confortavelmente por mais de 1 ano. Neste momento, a Luz da Lua Branca de Liu Huiyan. Shenmue está de volta. Hoje, Liu Huiyan marcou de sair com suas amigas para comer hot pot. O motorista estava dirigindo o carro com Liu Huiyan e sua melhor amiga, Jianlai. Assim que saímos de casa, uma chuva forte começou a cair como se estivesse caindo de balde. Neste momento, o celular de Liu Huiyan tocou e seu corpo ficou visivelmente tenso. Ela rapidamente pegou o celular na bolsa e atendeu quase instantaneamente, abaixando deliberadamente a voz. Mas não conseguiu esconder a urgência. Alô?
Eu não sei o que foi dito do outro lado da linha. Eu só vi seus olhos brilharem e seu rosto mostrar uma alegria juvenil, até os cantos da boca não conseguiam parar de subir. A voz parecia ter ficado 8 graus mais doce. Sério? Você chegou? Eu sei, eu sei. É definitivamente difícil pegar um táxi em um dia chuvoso como este. Não se mova. Espere por mim aí mesmo. Eu vou te buscar agora. Depois de desligar o telefone, ela virou a cabeça. Seu rosto estava cheio de culpa, seus olhos hesitantes e ela não ousava me encarar. Boda, há um assunto urgente e repentino na empresa. Há uma reunião de emergência temporária do lado do CEO Lee. Preciso ir lá para resolver. Veja, a chuva está muito forte. Não há espaço para tantas pessoas no carro. Que tal você descer primeiro? Eu volto para te buscar assim que terminar de lidar com as coisas, ok? PFFT. Eu estava bebendo água mineral e não consegui evitar cuspir tudo no rosto dela. Meu Deus! Exclamei. Meu Deus! Que habilidade de mentir descaradamente! Como diabos o dono original acreditou por mais de um ano que o que ela dizia ao telefone e nas reuniões não batia em nada, e ainda dizia que não tinha espaço no carro? Carona caseira é mentira? Ainda sobra espaço para mais 3 pessoas. Engole essa. Antes que eu pudesse falar, Jianlai, que estava sentada ao lado, não aguentou mais. Ela franziu a testa. Seu tom era claramente de desaprovação. Está chovendo como se o céu estivesse caindo. Como você espera que Boda saia assim? E se ele pegar um resfriado? Além disso, que segredo de empresa é esse que ela não pode participar? Liu Huyan rapidamente beliscou a coxa sexy e longa de Jianlai, piscando os olhos freneticamente. O movimento foi tão exagerado que ela tinha medo que eu não visse, e abaixou a voz. Segredo de empresa, assuntos de negócios. Boda não entende. Mais tarde, tenho que pegar um cliente importante no caminho. Realmente não cabe mais ninguém. Eu ri friamente por dentro. Mas não a desmascarei. Tudo bem, sem problemas. Divirtam-se. Cuidem dos seus afazeres. Depois que passar esta rua, virem à direita e sigam reto por 800 metros e me deixem ali. Eu ri friamente por dentro. Não sei quem vai se divertir mais. Enquanto falava, o carro parou. Liu Huyan olhou para fora da janela. Karaokê Estrela Internacional. Boda, o que você está fazendo aqui? Me protegendo da chuva. Ué, não vou atrapalhar vocês. Dirijam com cuidado. Depois de dizer isso, bati a porta do carro. Caminhei a largos passos para dentro do karaokê. Presidente Liu, devemos ir para a empresa agora. As palavras do motorista despertaram Liu Huyan, que estava olhando fixamente para a porta do karaokê. Vá para o aeroporto, ela disse distraidamente. O carro arrancou. Ela não virou a cabeça e continuou olhando para o karaokê. Quando foi que Boda começou a frequentar esses lugares? Antes, eu não permitia que ele viesse a esses lugares. Mesmo que fosse, tinha que ser comigo. Aquelas vadias de lá são cada uma pior que a outra. Ei! Sua melhor amiga, Jianlai, bateu em seu ombro à tarde. O que você está olhando? Parece que perdeu a alma. Nada. Reserve um hotel bom primeiro. Depois de pegar Shenmue, vamos direto para recebê-lo. Ok. Aquele restaurante cantonês que sempre vamos. Ok. Correndo para dentro do karaokê, a música eletrônica ensurdecedora e as luzes deslumbrantes me envolveram instantaneamente, dissipando o frio trazido de fora. A memória do dono original, que era controlado rigidamente por Liu Huyan a ponto de nem saber para que lado abria a porta do karaokê. Me faz sentir um pouco estranho aqui, mas isso não me impede de desfrutar da rara liberdade e libertinagem. Olá, senhor. Quantos? Um garçom vestindo um colete beating recepcionou entusiasticamente. Abra uma sala VIP suprema para mim. Ok, senhor, por favor, por aqui. Depois de entrar na sala, um garçom bonito e sorridente veio ajudar a pedir músicas e servir bebidas. Senhor, sua travessa de frutas, aproveite, senhor. Precisa de ajuda para pedir músicas? Que estilo você gosta? Não se preocupe com isso por enquanto. Eu agito minha mão generosamente, me sentindo muito bem. Arranje algumas das melhores garotas daqui para animar o lugar primeiro, comendo frutas doces. Ouvindo a música animada, eu me recosto no sofá confortável, me sentindo incrivelmente feliz. Que se dane o enredo sangrento. Que se dane o brilho branco de Zhu Shaxi. Eu só quero aproveitar a vida agora. Do outro lado, o carro de Liu Huyan pegou com sucesso no aeroporto aquele Shenmue vestido com marcas famosas, mas com aparência abatida.
com um toque de cálculo entre as sobrancelhas. Assim que Shenmue entrou no carro, ele começou sua atuação. Seus olhos pareciam grudados em Liu Huyan. Yanyan, quanto tempo não nos vemos? Você está ainda mais bonita. Seus olhos estão cheios de afeto, trazendo uma nostalgia na medida certa e um toque de ganância imperceptível. Seu olhar percorre a decoração luxuosa do carro. Obrigado. Você também. Liu Huyan responde casualmente, mas seus olhos ocasionalmente se desviam para a tela do celular, parecendo um pouco distraída. Sua mente não consegue evitar de imaginar eu correndo para o KTV, dentro de um restaurante cantonês elegante. Na sala privada, além de Jian Lai, também há alguns amigos em comum deles. Shenmue é claramente o protagonista desta noite. Ele está usando todos os seus truques, flashback de memórias, olhar profundo e carinhoso, implicações ambíguas sutis em suas palavras. Um conjunto de socos combinados é executado de forma fluida. Você se lembra de quando éramos crianças? Debaixo daquela grande árvore de algaroba em nossa cidade natal, você disse que definitivamente faria um casamento comigo no futuro. Nos últimos anos no exterior, tudo tem sido bom, mas eu me sinto muito sozinho. O que eu mais sinto falta são as costelas agridoce que você faz e a sensação de estar com você. Infelizmente, a alma de Liu Huyan parece ter sido realmente deixada no KTV. Sua mente não consegue evitar de imaginar eu abraçando beldades à esquerda e à direita no KTV. Uma cena de luxúria e extravagância. Quanto mais ela pensa nisso, mais inquieta ela se sente. Os pauzinhos em sua mão estão inconscientemente cutucando o requintado bolinho de camarão em sua tigela, quase o transformando em pasta de camarão. O que Boda está fazendo agora? Como ele poderia ir a um lugar como aquele? Ele está com raiva? Várias especulações a deixam irritada. Yanyan! Yanyan! Shenmue a chamou pela terceira vez, olhando para ela enquanto ela balançava seu copo de vinho com um olhar vazio. Isso é completamente diferente do que ele esperava. Ele achava que Liu Huyan deveria se atirar sobre ele, perguntando sobre seu bem-estar e servindo-o com entusiasmo. Liu Huyan, que sempre lhe dava tudo o que ele pedia, agora estava ao lado dele, mas ele estava distraído. Desculpa, Shenmue. Liu Huyan recuperou-se abruptamente, forçou um sorriso ligeiramente rígido e largou o guardanapo que havia sido amassado sem forma. Eu realmente tenho uma emergência em casa, é bem urgente. Tenho que voltar primeiro. Divirtam-se, comam e bebam bem. Todas as despesas de hoje serão debitadas na minha conta, e nós nos reuniremos novamente outro dia. Ele só queria voar imediatamente para o karaokê para ver o que estava acontecendo. Depois de dizer isso, ele agarrou a bolsa ao lado dele e estava prestes a sair, como se estivesse sendo perseguido por alguma coisa. Shenmue rapidamente agarrou seu pulso, a força foi um pouco forte e sua voz ficou magoada. Yanyan, o que é tão urgente? É mais importante do que nós não nos vemos há tantos anos? Estive no exterior por tantos anos, a pessoa que mais quero ver todos os dias é você. Este banquete de boas-vindas está apenas na metade. O protagonista vai sair? Você não pode passar mais tempo comigo? Este é o truque que ele costumava usar. Costumava ser quase infalível para Liu Huyan, mas quem diria que Liu Huyan desta vez se soltou com força, sem conseguir suprimir a irritabilidade e a ansiedade em seus olhos. O tom também ficou agressivo. Shenmue, eu realmente tenho uma emergência. Boda, ele ainda está lá fora esperando por mim na chuva, eu tenho que ir buscá-lo primeiro. Antes que as palavras terminassem, a pessoa já havia saído correndo da sala privativa como uma rajada de vento, esquecendo até de pegar o casaco. Boda, Shenmue olhou para a direção em que ele desapareceu, quase rangendo os dentes posteriores. Seus olhos estavam tão sombrios que podiam pingar água. Era Boda de novo, apenas seu substituto, esse idiota que ele nunca levou a sério. Parece que não é tão simples assim. Liu Huyan correu para o karaokê o mais rápido que pôde, naturalmente não encontrando ninguém. Eu já paguei e saí. A sala privativa já havia sido trocada por outro grupo de foliões, e ele voltou para casa desanimado. Descobrindo que eu ainda não tinha voltado, esta foi a primeira vez. Ele sentou-se no sofá. Da impaciência e espera iniciais, ele gradualmente se transformou em preocupação e autoconsolo. Ele pode estar apenas bravo e ter ido encontrar amigos. Várias possibilidades passaram pela sua cabeça, e ele acabou adormecendo na fadiga e na ansiedade, sem nem mesmo tomar banho. Na manhã seguinte, eu estava em uma suíte presidencial de hotel 5 estrelas. Depois de uma boa noite de sono, arrumei-me e me senti revigorado. Voltei para casa cantarolando, a fechadura da porta fez um clique e vi alguém encolhido no sofá. Liu Huyan,
com o rosto abatido, saltou como se tivesse levado um choque e correu até mim. Seus olhos me examinaram de cima a baixo como um scanner humanoide, e seu nariz farejou como um cachorrinho, tentando capturar mais vestígios. Boda, onde você esteve ontem à noite? Por que não voltou para casa? Você sabe o quanto eu estava preocupada com você, não consegui falar com você por telefone. Seu tom era questionador. Mas mais do que isso, era uma sensação de inquietação e pânico como se não conseguisse agarrar nada, com os olhos injetados de sangue. Lentamente peguei meu celular. Desbloqueei e abri o chat Moments, encontrei a postagem de Jian Lai de ontem à noite e mostrei para ele. Era uma foto de grupo animada da festa de boas-vindas de Shenmue ontem à noite, com Shenmue sentado no lugar principal. Sorrindo como se estivesse no auge da felicidade, Liu Huyan sentada ao lado dele, embora um pouco distraída. Mas parecia harmoniosa na foto. Você não disse que estava resolvendo assuntos urgentes da empresa ontem à noite? Será que era para dar as boas-vindas a este importante cliente que acabou de voltar do exterior e tirar a poeira do caminho? Meu tom era calmo. Parece que este cliente é realmente importante. Importante o suficiente para você deixar seu noivo esperando em um restaurante caro a noite toda. Meu olhar estava calmo e impassível, mas o fez sentir uma pressão sem precedentes. O rosto de Liu Huyan ficou pálido instantaneamente, seus lábios tremiam. E ela explicou apressadamente, incoerentemente. Boda, me escute, não é o que você está pensando, é que Shenmue. Ele acabou de voltar para o país, não conhece ninguém e estava chovendo muito. Não conseguia pegar um táxi, eu ia levá-lo e te procurar imediatamente, mas alguns amigos começaram a fazer barulho, querendo fazer uma festa de boas-vindas. Não consegui me livrar deles por um tempo, depois fui te procurar no KTV. De verdade, só que você não estava lá. Sua explicação era pálida e fraca. E até ele achava que estava cheia de falhas. Acenei com a mão, não querendo mais ouvir sua explicação insincera. Peguei minhas coisas e fui para a empresa. Depois disso, Liu Huyan ficou realmente mais obediente, voltando para casa no horário, falando e agindo com um pouco de cautela, com um sabor deliberado de agradar, tentando compensar o erro da noite passada. Ele até começou a cozinhar para mim todos os dias. Antes ele nunca tinha entrado na cozinha, embora os resultados fossem desastrosos, mas o roteiro não o deixaria escapar. Sob o ataque constante de telefonemas de Shenmue, ou ele estava de mau humor e precisava de alguém para acompanhá-lo, ou ele encontrava dificuldades e pedia ajuda. Ou ele era chamado para uma reunião de amigos para animar as coisas. Seu pouco de remorso logo foi esquecido, e ele começou a usar todos os tipos de necessidades de trabalho. A amiga estava de mau humor, para justificar sua chegada tardia em casa. E eu, é claro, também não fiquei ocioso. Ele saiu para uma reunião de amigos. Eu saio para compromissos de negócios, cada um por si, sem interferência. Ótimo. E o contato entre mim e Jian Lai? No processo dele repetidamente salvando Liu Huyan, tornou-se inconscientemente próximo. Essa noite, um vento forte soprava, fazendo as janelas vibrarem, seguido de raios e trovões. Uma chuva torrencial como feijões atingiu o chão. Com certeza, o toque de telefone exclusivo de Shenmue tocou. Tínhamos acabado de nos exercitar e estávamos quase dormindo. Liu Huyan olhou para mim e então atendeu o telefone. Yan, está trovejando, estou com tanto medo. Estou sozinho em casa, está tão vazio. Você sabe que tenho muito medo desse tipo de tempo. Você pode vir ficar comigo? Liu Huyan segurou o telefone. Um traço de luta passou pelo seu rosto. Ele olhou para mim hesitante, como se estivesse pedindo minha opinião. No entanto, eu olhei para ele sem expressão. Eu não diria para deixá-lo ir. Claro, eu absolutamente não o impediria se ele quisesse ir. Boda, Shenmue disse que está com medo sozinho em casa. Que tal isso? Se você quer ir ou não, não precisa me perguntar, apenas decida por si mesmo. Liu Huyan ficou atordoada, como se não esperasse que eu reagisse assim. Boda, então eu vou dar uma olhada. Eu volto em breve. Depois de dizer isso, ela vestiu a roupa apressadamente. Pegou um guarda-chuva e correu sem hesitar para o trovão lá fora, observando suas costas desaparecendo. O sorriso no meu rosto desapareceu instantaneamente. Imediatamente peguei meu celular, virei para o catálogo de endereços e disquei o número de Jian Lai. O telefone foi atendido rapidamente. Limpei a garganta. Olá, Jian Lai. Está trovejando lá fora. Estou sozinho em casa. Você pode vir ficar comigo?
Houve um silêncio de 2 segundos do outro lado da linha, seguido pela voz nítida de Jian Lai, até mesmo com um pouco de expectativa e excitação oculta. Ok, espere por mim. Chego já. Sem perguntas extras, sem formalidades hipócritas. Feito. Eu estalei os dedos, um sorriso de planejamento bem-sucedido apareceu no canto da minha boca. Jian Lai chegou mais rápido do que eu esperava. Seu cabelo e ombros estavam um pouco molhados. Obviamente, ela correu na chuva. Assim que ela entrou, trouxe uma brisa úmida. Assim que entrei, um trovão enorme pareceu rachar no telhado, asterisco craca asterisco. Um estrondo alto fez os vidros das janelas vibrarem e as luzes piscarem. Aproveitei a oportunidade. Assustado, tremendo por todo o corpo, sussurrei e mergulhei diretamente em seus braços úmidos e levemente perfumados. Abraçando com força sua cintura fina, mas poderosa, enterrei meu rosto em seu peito, minha voz abafada. Com um medo persistente, que assustador, tenho muito medo desse tempo tempestuoso. Enquanto dizia isso, balancei a cabeça, sentindo a ternura em seu peito. A sensação é boa. A cintura é fina, mas carnuda. Cheio de elasticidade. Jian Lai obviamente ficou rígida por um momento, aparentemente não esperando que eu fosse tão proativo. Então ela rapidamente relaxou, um braço envolvendo suavemente minhas costas, o outro batendo ritmicamente como para acalmar um pequeno animal assustado. Sua voz carregava um sorriso e uma ternura indisfarçáveis. Não tenha medo, não tenha medo. Eu não vim. Eu o torci, meio empurrando, meio me rendendo, em direção ao quarto. O trovão está muito alto lá fora. É muito assustador. Vamos entrar para conversar. O isolamento acústico é melhor lá dentro. E é mais quente. Entrei no quarto e sentei na cama macia. Começamos a conversar aleatoriamente, sobre ter medo de trovões por causa de traumas de infância, sobre ideais de vida. Falando sobre planos futuros, reclamando sobre a cegueira de algumas pessoas, falando e falando. A distância ficou cada vez menor, a respiração audível, a atmosfera ambígua no ar ficando cada vez mais densa. O trovão e a chuva do lado de fora da janela se tornaram o som de fundo mais perfeito e apaixonado, como se estivessem torcendo por nós. O colchão afundou ligeiramente, uma onda de calor escorregou, acompanhada por suspiros reprimidos e gemidos. Aqui, imagine 3.000 palavras. Um asterisco blá 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 asterisco indescritível. Em suma, esta foi uma batalha intensa. Uma noite harmoniosa e feliz que demonstrou totalmente uma comunicação profunda. No dia seguinte, acordei. Revigorado, mas o espaço ao meu lado já estava vazio, apenas algumas rugas ambíguas no lençol. E um longo cabelo levemente perfumado que não era meu ao lado do travesseiro. Quase meio-dia. Liu Huyan voltou com olheiras profundas e uma expressão cansada. Ele me viu sentado no sofá da sala de estar. Olhando revistas preguiçosamente, seus olhos cintilaram. Começou a explicar, sua voz com um tom rouco e cansado. Boda, a chuva estava tão forte ontem à noite que não dava para dirigir de volta. E Shenmo não dormiu a noite toda. Alguns de nós, amigos, estávamos preocupados. O tio passou a noite toda na sala de estar com ele, observando cautelosamente minha expressão. Um canto da minha boca continha um sorriso. Enquanto eu rolava no celular a mensagem de preocupação que Jian Lai acabará de enviar com uma expressão lúdica e respondia com casualmente. Sem nem mesmo levantar as pálpebras. Isso deu a Liu Huyan a sensação de que seu noivo estava apaixonado. Ele hesitou por um momento, como se um soco carregado atingisse um algodão, e as palavras de explicação que havia preparado ficaram presas na garganta. Ele se sentiu particularmente desconfortável e tentou se aproximar, seu tom carregado de descrença e uma raiva oculta. Eu disse que passei a noite passada na casa de outro homem, e essa é sua reação? Isso era completamente diferente da discussão e questionamento que ele esperava. Ou mesmo de um choro torrencial. Essa indiferença o deixou ainda mais em pânico do que qualquer acusação. Só então levantei os olhos da tela do celular e o questionei, meu olhar calmo e impassível. Então, qual deveria ser minha reação? Chorar e fazer escândalo? Me enforcar? Ou trancar você em casa e não deixá-lo sair? Você deveria pelo menos ficar com raiva e me questionar. Ter ciúmes. Essa é a maneira de mostrar que se importa comigo. Ele estava um pouco ansioso. Sua voz se elevou, carregada de uma mágoa e raiva por não ser valorizado. Você também sabe que esse comportamento é muito impróprio. E pode facilmente causar mal-entendidos, mas você ainda foi. Dei de ombros. Meu tom leve, carregado de um desapego perspicaz. Eu sou apenas seu namorado. Não posso controlar tanto.
Depois de dizer isso, guardei o celular. Levantei-me e arrumei minhas roupas. Combinei de ir almoçar com Jian Lai, então tenho que chegar mais cedo. Não posso deixar a garota esperar. Deixei ele sozinho parado ali, a expressão em seu rosto mudando imprevisivelmente. Do choque à raiva, depois a um traço de pânico e, finalmente, em completa confusão. Ele finalmente percebeu tardiamente e claramente minha indiferença. Isso o deixou mais em pânico e impotente do que qualquer discussão ou questionamento acalorado. Nos dias seguintes, Liu Huiyan pareceu realmente um pouco em pânico e tentou compensar com força, seu comportamento até parecendo um tanto desajeitado e deliberado. Ele começou a dedicar mais tempo para mim, reservando hotéis e experimentando vestidos de noiva juntos. Escolhendo móveis e utensílios, mostrando uma preocupação anormal com os preparativos para o casamento. Ele também enviava mensagens de vez em quando, perguntando o que eu queria comer à noite e cozinhando pessoalmente. Agora suas habilidades culinárias melhoraram muito. Estou cooperando totalmente, minhas habilidades de atuação estão online, sou gentil e atencioso. Impecável. Não é só cooperar na atuação? De qualquer forma, estou ciente no meu íntimo. De acordo com o enredo, este casamento definitivamente não acontecerá. Aquele Shenmue com a promessa de infância. A habilidade final definitiva ainda não foi usada. Vou esperar para ver o show. De qualquer forma, ele está ativamente gastando dinheiro. Durante esse período, Shenmue ainda o chamará para vários eventos inesperados. Isso realmente criou muito tempo livre para mim e para Jian Lai passarmos juntos e termos interações aprofundadas. O relacionamento entre mim e Jian Lai decolou como um foguete. Descobrimos que éramos incrivelmente consistentes em nossos valores, interesses e até mesmo nas reclamações sobre Liu Huiyan e Shenmue. Até que um dia, enquanto jantava com Jian Lai em um requintado restaurante particular fora, assim que pedimos os pratos, antes mesmo de pegarmos os hashis, Jian Lai de repente ficou pálida. Ela moveu a boca e vomitou a seco, então levantou-se abruptamente e disse vagamente: "Desculpe", e correu para o banheiro. Olhei para sua partida apressada. Até mesmo a figura cambaleante em suas costas me fez sentir um baque no coração, seguido por um inexplicável. Uma forte alegria e expectativa invadiram meu coração. Será que ela está? Com certeza, sob minha insistência e companhia, os resultados do exame hospitalar saíram rapidamente. Olhei para aqueles dois pequenos brotos ainda muito pequenos, mas já com forma humana, no ultrassom B. Senti uma sensação estranha e indescritível no meu coração. Já que vieram. É o destino. E eles vieram dois de uma vez. Olhando para Jian Lai, que estava perdida ao meu lado, segurei sua mão com força. À noite, quando cheguei em casa, Liu Huiyan já havia preparado o jantar e estava esperando há muito tempo. Vendo-me voltar, ela veio com o rosto cheio de pena. Abraçando meu braço, seu corpo também estava deliberadamente perto. "Boda, vejo que você tem se cansado muito ultimamente por causa do casamento, e até emagreceu. Sinto tanta dor no coração. Que tal deixarmos algumas coisas para a empresa de planejamento de casamento? Não trabalhe tanto." Meu alarme interno tocou alto. Finalmente está chegando? Tudo bem, então vamos confrontá-la esta noite. Mas na minha superfície, permaneci impassível. Até deu um tapinha no meu braço, com um tom gentil. "Não se preocupe." Ele hesitou, observando meu rosto com cuidado, e disse cautelosamente: "Eu tive uma ideia." "Que ideia? O que há que não possa me dizer?" "Veja, o casamento em alguns dias é apenas uma formalidade de qualquer forma. É principalmente para os mais velhos. O processo é longo e cansativo, e eu tenho medo que você se canse. Que tal deixar Shenmue te substituir na cerimônia? Tudo bem? Ele tem quase o mesmo porte que você, o tamanho do terno é o mesmo. Se ele usar um smoking, máscara e óculos escuros, ninguém vai notar olhando de longe. Assim, eu não preciso te ver tão cansado, o que me deixa muito angustiada." Ele parecia sincero, seus olhos até ligeiramente avermelhados de angústia. Se fosse outra coisa, eu poderia até me emocionar. Ele está me tratando como um idiota. Para me poupar do cansaço, ele não quer que eu compareça ao meu próprio casamento? A noite de núpcias é ainda mais cansativa. Porra! Ele também deveria me substituir na noite de núpcias? Eu murmurei algumas vezes para mim mesmo. Mas não levei isso a sério. Ela é apenas uma namorada. De qualquer forma, eu não pretendia me casar com ela. Um sorriso mais angustiado e exagerado do que o dela floresceu instantaneamente no meu rosto. Eu até estendi a mão e belisquei levemente suas bochechas. "Querida, não é à toa que você se preocupa tanto comigo.
pensando em tudo por mim. Uma ideia tão atenciosa. Só você no mundo pensaria nisso. Vendo meu sorriso tão radiante, ela pareceu não se incomodar nem um pouco. Ela imediatamente soltou um suspiro de alívio, e seu sorriso se tornou ainda mais doce. Querido, você se preocupa comigo. Eu me preocupo ainda mais com você. Só de pensar na dor que as mulheres sentem ao dar à luz, no quão difícil é a gravidez de 10 meses. Meu coração dói como se estivesse sendo cortado por uma faca. Eu não suporto que você sofra nem um pouco. Então, eu decidi. Vou deixar sua melhor amiga, Jianlai, te ajudar a ter o bebê. Dizendo isso, eu peguei no bolso aquele relatório de gravidez recém-saído do forno e o entreguei lentamente a ela. Ao ouvir isso, ela animadamente ficou na ponta dos pés e me beijou. Eu sabia que meu Boda é o melhor. O quê? Deixar Jianlai me ajudar a ter o bebê. O sorriso no rosto de Liu Huiyan congelou instantaneamente. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo e pegou o relatório lentamente. Ela abaixou a cabeça um pouco, seus olhos fixos no relatório, suas pupilas se contraindo violentamente. Idade gestacional, cerca de 13 semanas. Gêmeos. Desenvolvimento fetal. Bom, parecia que ela não sabia ler, uma palavra de cada vez. Murmurando extremamente devagar, os dedos segurando o relatório começaram a tremer violentamente fora de controle. O papel foi amassado com força até deformar. Após alguns segundos de silêncio, ela ergueu bruscamente a cabeça. Seus olhos instantaneamente cheios de vasos sanguíneos, lágrimas jorraram loucamente como contas de um colar que se rompeu. Isto é realmente verdade. O feto já tem mais de 2 meses, vocês. Quando vocês começaram? Ah, quando? Debaixo dos meus olhos, essa vadia da Jianlai, ela realmente te seduziu? Ela amassou o relatório em uma bola e o jogou no chão com força. Cocei a cabeça. Com um pouco de indiferença, deixe-me pensar. Provavelmente foi naquele dia em que houve trovões. Você não foi para a casa de Shenmue? Eu também estava com medo, então deixei ela vir me fazer companhia. Nesse momento, meu celular tocou de forma muito oportuna. Também era o toque especial que eu tinha para Jianlai. Eu atendi o telefone imediatamente, mudando meu tom para um modo gentil em um instante. Meus olhos ficaram suaves. Alô, Jianlai, o que foi? Tudo bem, quer comer algo azedo? Ok, espere, eu vou comprar para você imediatamente. O que você quer comer de azedo? Ameixa azeda? Piuriteiro? Ou limão? Tudo bem, eu vou comprar um pouco de tudo. Você escolhe o que comer, chego em breve. Desliguei o telefone. Peguei o casaco no sofá, vesti-o suavemente e caminhei em direção à porta. Ignorando completamente a mulher atrás de mim que tremia de raiva e desespero extremos. Desculpe, Yan. A reação ao enjoo matinal de Jianlai é um pouco grave. De repente ela quer comer algo azedo. Tenho que levar para ela rapidamente. Grávida é prioridade. Ela pode ficar triste, entenda. Liu Huiyan gritou histericamente. Sua voz rouca. Pegou uma almofada ao lado dela e jogou em mim com força. Eu nem olhei para trás. Agora estou pensando apenas em coisas azedas. Jiboda, você realmente me decepcionou. Você não vai me explicar claramente, eu não vou te perdoar. Com o Liu Huiyan desmoronando no chão, um bocado de sangue espirrou no relatório de inspeção. Depois disso, tudo seguiu naturalmente. Voltei diretamente para arrumar minhas malas e me mudei para a casa de Jianlai. Depois disso, acompanhei Jianlai com ainda mais cuidado e carinho. Aparentemente, um marido e pai modelo. Não perdi um único exame pré-natal. Recitava as precauções para gestantes de cor, inventando maneiras de complementar sua nutrição e acalmando suas emoções, que ocasionalmente oscilavam devido às mudanças hormonais. Como Liu Huiyan poderia desistir? Ela primeiro ligou freneticamente. Depois que eu a bloqueei, ela perguntou por vários canais. Usou todas as conexões que pôde e logo encontrou meu ninho de amor com Jianlai, localizado em um apartamento de luxo no centro da cidade. Uma manhã, a campainha tocou como se estivesse desesperada, um som após o outro. Corri para abrir a porta. Jianlai tem estado irritadiço ultimamente e não pode ouvir esse tipo de barulho. Ao abrir a porta, era Liu Huiyan. Ela parecia um pouco abatida e parada do lado de fora, mentalmente perturbada. À primeira vista, ela viu Jianlai atrás de mim, vestindo roupas de algodão folgadas e confortáveis, com a barriga já visivelmente saliente. O olhar de Jianlai estava calmo, com um rubor natural e saudável no rosto. Ela sabia que isso era algo que teria que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Em um instante,
Os olhos de Liu Huyan ficaram vermelhos, de pura raiva e ciúme, cheios de fúria. Como se quisesse engolir Jianlai viva. Jianlai, eu fui tão boa para você. Eu te tratei como minha melhor amiga e te contei todos os meus segredos. Como você se atreveu a seduzir meu namorado pelas minhas costas? Sua vadia descarada. Você é uma prostituta. Ela perdeu completamente a razão. Como uma megera, gritando como uma louca, ela avançou e levantou a mão para dar um tapa no rosto de Jianlai. Meus olhos ficaram frios e reagi rapidamente, agarrando firmemente seu pulso levantado. Usei um pouco de força para empurrá-la para trás. Ela estava instável usando saltos finos e altos, e sua mente e corpo estavam exaustos recentemente. Seu corpo estava fraco e, com meu empurrão, ela cambaleou e caiu para trás no chão. Seu traseiro bateu com força nas frias placas de cerâmica, fazendo um barulho surdo. Sua bolsa voou para longe. As coisas dentro dela se espalharam por todo o lado, de forma desordenada. Ela levantou a cabeça. Olhou para mim com um olhar cheio de choque e incredulidade, como se eu tivesse feito algo imperdoável. Sua voz tremia, com um tom choroso e acusações agudas. Estava furiosa. Você me empurrou por causa dela? Antes, você não se atreveria nem a me dizer uma palavra dura. Eu a protegi firmemente. Jianlai está grávida, do meu filho. Claro que devo protegê-la e ao bebê de qualquer dano. E eu? O que eu sou? Eu sou sua noiva. Vamos nos casar em breve. Os convites já foram enviados. Ela se sentou no chão, chorando sem compostura, lágrimas borrando toda a maquiagem. Como uma criança mimada que se joga no chão por não receber um doce. Eu arqueei uma sobrancelha. Com um tom de desprezo e indiferença não disfarçados, você é apenas minha ex-namorada. Você se esqueceu. Desde que você foi buscar seu Shenmue no aeroporto sem hesitar em me deixar na chuva torrencial, eu não te quero mais. Quanto ao casamento, olhando para o rosto dela que ficou pálido instantaneamente, eu acrescentei. Você não tinha planejado que Shenmue comparecesse? Não, não é assim. Boda, me ouça, eu te amo. Nada aconteceu entre mim e Shenmue, somos inocentes. A pessoa que amo em meu coração sempre foi você. Ela lutou para se levantar e tentou agarrar minha mão novamente, mas eu desviei. Ela errou o alvo e quase caiu novamente, só conseguiu se firmar na parede, sua voz estava trágica. O que aconteceu entre vocês, seja inocente ou colorido, não tem nada a ver comigo agora. Eu coloquei meu braço em volta da cintura de Jianlai. Eu te ajudo a subir. É importante manter a calma durante a gravidez. Então me virei para Liu Huyan e disse, Senhorita Liu, por favor, volte. Não volte mais no futuro. Se você continuar me assediando, não me importarei de entrar com uma ação judicial, acusando você de assédio. Então eu não olhei mais para ela. Depois disso, Liu Huyan pareceu cair em uma obsessão terrível, como se estivesse possuída. Começou uma variedade de assédios intermináveis, bombardeios de telefone, esperando por mim no andar de baixo da minha empresa. Guardando a porta do nosso condomínio, com vários truques, seu estado mental visivelmente se tornou anormal. Mas minha atitude era resoluta, recusando de forma simples e direta, sem qualquer hesitação. A empresa instruiu a segurança a não deixá-la entrar, a administração do condomínio também foi avisada. Cada uma de suas aparições só me faria agradecer ainda mais por ter escapado desse mar de amargura a tempo, e também sentir mais pena de Jianlai, que precisava de um repouso tranquilo. Um dia, depois do trabalho, assim que saí do estacionamento da empresa, Shenmue estava parado lá. Com uma expressão sombria, minha raiva e insatisfação interiores, isto é Boda. Precisamos conversar. Ela bloqueou meu caminho, com um tom nada amigável. Com uma atitude acusatória. Não tenho tempo. Não quero lidar com esse tipo de gente. Tentei desviar. Yanyan agora me ignora completamente. Não atende o telefone. Me bloqueou no WeChat. Quando vou vê-la, ela me bate e me xinga. Diz que é tudo culpa minha, que destruí a felicidade dela. Isso é tudo culpa sua. Por que você? Eu dei um tapa nela que a fez girar. A força foi tanta que minha mão ficou dormente. Ela limpou o sangue do canto da boca. Olhou para mim chocada. Como você ousa? Como eu não ousaria? Enquanto falava, chutei sua região íntima. Ela gritou de dor e caiu no chão, tentando se levantar. Mas depois de algumas tentativas, a dor lancinante a fez desistir. Você vai atrás dela e ela te bate? Parece que se eu fosse atrás de mim, eu não bateria. Vou repetir, não me importo com vocês dois. Ela está solteira agora. Você também tem a chance de conquistá-la. Depois de dizer isso,
Olhei para ela friamente, como se estivesse olhando para um lixo. Então entrei no carro. Claro que não sou tão bonzinho a ponto de ajudar os dois, porque no livro original, depois que o protagonista masculino vai embora, Liu Huyan e Shenmue se tornam inimigos e acabam se machucando. É melhor deixar que eles resolvam isso sozinhos. Eu vivo indo do trabalho para casa e de casa para o trabalho, muito ocupado. Não tenho tempo para cuidar dos problemas deles. Depois disso, as notícias sobre Liu Huyan que recebo são de alguns amigos em comum, de forma esporádica. Dizem que Shenmue ainda não desistiu. Acha que Liu Huyan está apenas irritada e que, quando a raiva passar, ela voltará para ele. Então, foi importuná-la novamente. Os dois encenaram uma perseguição louca na estrada, e os dois carros acabaram batendo. Shenmue morreu na hora. As pernas de Liu Huyan ficaram presas nas ferragens retorcidas. Teve fraturas graves. Embora tenha sobrevivido, passou por várias cirurgias. E passará o resto da vida em uma cadeira de rodas. A outrora glamourosa filha mais velha da família Liu acabou em uma situação tão miserável. É o preço que paga por sua teimosia e cegueira. Alguns meses depois, meu casamento com Jian Lai foi realizado em um dia ensolarado. O local do casamento não foi escolhido não em um lugar excessivamente luxuoso, mas em uma mansão cheia de atmosfera artística. Não vale a pena o calor e o romance. Jian Lai vestindo um vestido feito sob medida que pode realçar perfeitamente. Suas curvas arredondadas e atléticas sob o sol são de uma beleza indescritível, como um anjo que caiu do céu. No entanto, justamente quando o mestre de cerimônias estava prestes a anunciar a conclusão da cerimônia, uma pessoa apareceu no final da multidão, que estava fora de sintonia com a atmosfera festiva da cena. Liu Huyan estava sentada em uma cadeira de rodas, empurrada por uma mulher de meia-idade vestindo um uniforme de cuidadora. Ela vestia um vestido preto deprimente, com o rosto pálido e abatido, e as órbitas dos olhos profundas. Olhando fixamente para nós, abraçados e felizes no palco, suas mãos estavam sobre seus joelhos, apertando firmemente um anel que escolhemos na época, o anel de noivado do amor, anel de noivado do amor, anel de noivado do amor, pronto para ser usado no casamento. Shenmue ficou completamente branco de raiva. O mestre de cerimônias foi muito esperto e apenas hesitou ligeiramente, como se não tivesse visto aquela existência abrupta. Aumentou o volume com um sorriso ainda mais brilhante, com uma voz alta e cheia de alegria. Agora, eu declaro a cerimônia concluída. Noivo, você pode beijar sua linda noiva agora. Na música de casamento melodiosa e cativante, e nos aplausos calorosos e duradouros dos convidados, eu beijei Jian Lai apaixonadamente. Quando o beijo terminou, eu olhei para Jian Lai, e ela também estava olhando para mim. Cheia de amor e felicidade quase transbordantes, ela gentilmente tocou sua barriga redonda, onde nosso cristal de amor está sendo nutrido. Eu também sorri e segurei sua mão com força. O afeto tardio é mais valioso que o capim. Mas mesmo depois de acordar e parar as perdas de forma decisiva, a felicidade que você agarra com suas próprias mãos vale mais do que 1000 peças de ouro. Quanto àquela na cadeira de rodas, me desculpe, seu roteiro já foi rasgado por você mesma. Não há mais nenhum papel seu no meu roteiro. Sua participação está completamente finalizada aqui. O palco futuro pertence à nossa família de 4 pessoas. Fim da história.